Sobre fundo branco ao centro, a logomarca da Oi. Abaixo apresenta. Sobre fundo branco em letras pretas e brancas, a logomarca Hub+. Sobre fundo amarelo em letras brancas, públicos neurodiversos, sensorialidade, percepção, acessibilidade. Olá e bem-vindos ao workshop Públicos Neurodiversos, Sensorialidade, Percepção e Acessibilidade, uma atividade oferecida gratuitamente pelo programa Hub+. Logo à esquerda. Meu nome é Fabrício Moser, sou ator, diretor, professor e pesquisador do teatro e vou compartilhar com vocês, ao longo dessa videoaula, um pouco do meu conhecimento sobre o tema e apresentar dicas e experiências envolvendo a inclusão, a acessibilidade de públicos neurodiversos. Antes de continuar, então, eu vou me autodescrever, para que as pessoas que tenham alguma deficiência visual e estejam acompanhando essa atividade possam me conhecer um pouco melhor. Eu sou um homem de cor parda, uso barba, tenho dentes grandes, sou calvo, mas estou com os meus cabelos compridos até os ombros e uso uma camiseta preta. Nessa videoaula, vamos conhecer um pouco mais sobre temas importantes como neurodiversidade, sensorialidade e percepção, buscando entender como eles podem se relacionar e ajudar na construção de atividades e estratégias acessíveis em espaços culturais para públicos neurodiversos. Os principais conceitos dessa videoaula serão comentados com base em estudos com livre acesso na internet. As referências desses textos e os endereços dos sites aparecerão na tela no decorrer da minha apresentação e no final dessa videoaula. O entendimento desses temas se dará a partir da minha experiência profissional, que esteve voltada, em grande parte, nos últimos 10 anos para o teatro, a aprendizagem e o desenvolvimento global de pessoas neurodiversas, crianças, jovens e adultos autistas ou com TDAH. Nesse período, atuei de maneira independente em espaços públicos e privados como professor, consultor e produtor de cultura, educação, arte e, especialmente, saúde mental e bem-estar. Essas vivências e a aproximação com a psicologia, a fonoaudiologia, a psicomotricidade e a terapia ocupacional, áreas consolidadas da educação e da saúde, transformaram o meu trabalho e modificaram a minha relação com a inclusão, a acessibilidade e os públicos neurodiversos. No decorrer da minha fala, eu vou compartilhar dicas com base nessas experiências e lembrar de algumas delas para ilustrar estratégias criadas de maneira sensível à inclusão e à acessibilidade de públicos neurodiversos. Esse será o percurso de conhecimento que faremos nos próximos momentos dessa videoaula. Vinheta. Ao centro, um pequeno quadrado na cor branca, em letras pretas. Dica. Aqui cabe uma primeira dica de como tornar a mediação cultural acessível a públicos neurodiversos. Introduzir as etapas de uma nova atividade, como eu acabei de fazer, pode ajudar a tornar a experiência mais inclusiva e mais prazerosa, não só para pessoas neurodiversas, mas também para pessoas neurotípicas, que lidem com questões de ordem sensorial, agitação psicomotora, ansiedade ou fobia social. É importante estabelecer uma comunicação através da linguagem simples, assertiva, direta. Falar sem pressa, o que não significa falar de maneira monótona. Aproveitar os recursos vocais, a entonação, as pausas, a expressão facial e gestual. E não se incomodar de repetir a mesma mensagem mais de uma vez, se isso for necessário para a efetividade da interação. O uso de termos concretos na fala também torna a comunicação mais acessível. Como quando você quer dar uma indicação e diz, pode sentar naquela cadeira azul, ao invés de dizer procure um lugar para sentar.
pois uma informação abstrata pode dificultar a localização espacial e a tomada de decisão autônoma de uma pessoa neurodiversa em um lugar novo. Sempre relato para os meus professores, os professores que fazem meus cursos de formação, como percebi uma mudança significativa na compreensão dos meus alunos quando eu passei a usar termos concretos. Muitos que têm agitação psicomotora, se movimentam muito pelo espaço, eu comecei a dizer para eles: vamos colocar o pé no tapete, que é um objeto concreto. E parei de dizer, voltem para o lugar, porque eles ficavam pelo espaço. Lugar é uma palavra abstrata. E o tapete, que demarcava o espaço do aluno no ambiente, é um objeto concreto. Quando eu dava essa indicação, eles voltavam muito mais rápido para o lugar deles. Você pode usar como apoio para a interação a escrita, figuras ou desenhos. Pessoas neurodiversas com memória visual aguçada tiveram uma compreensão mais assertiva de algumas dinâmicas nas aulas de teatro quando eu fazia uso da comunicação verbal acompanhada da ilustração em desenho. A sensibilidade, o vocabulário e as estratégias de comunicação se transformam com o conhecimento sobre acessibilidade e a partir das experiências diretas com os públicos neurodiversos. Vinheta. Ao centro, o pequeno quadrado na cor branca. Em letras pretas, Neurodiversidade. A neurodiversidade é um movimento que busca a conscientização da diversidade humana e a valorização das singularidades neurobiológicas que refletem a identidade de cada indivíduo. Se trata de reconhecer e respeitar as diferenças que fazem parte da vida de muitas pessoas, como o autismo, a dispraxia, a dislexia, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, a síndrome de Down, entre outras variadas condições neurobiológicas divergentes. Esse movimento se consolidou no século XXI e mobiliza, atualmente, estudos e debates no meio acadêmico e na sociedade. Quem cunhou esse termo nos anos 1990 foi a socióloga australiana e autista Judy Singer. A ideia da neurodiversidade consiste em retirar do foco dos debates sociais um entendimento das diferentes condições neurobiológicas como patologias, doenças que necessitam de cura, e propõe então uma mudança em visões estereotipadas e capacitistas sobre esses públicos, que costumeiramente, de maneira preconceituosa, tendem a ser construídas a partir de suas inabilidades, incapacidades e das deficiências dos sujeitos. No contexto da neurodiversidade, podemos aproximar a esse debate outros grupos socialmente excluídos por suas condições neurobiológicas, como pessoas que tenham uma deficiência física, auditiva, visual. Experiência. Foi com o propósito de atingir de maneira abrangente públicos neurodiversos que realizamos em 2019, no Lab Oi Futuro, a oficina inclusiva de cinema Visões Divergentes, que reuniu cerca de 30 jovens e adultos com autismo, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, paralisia cerebral, deficiências de ordem intelectual, visual, auditiva e física, entre síndromes raras. A oficina foi pensada de maneira a oferecer para esse público neurodiverso a experiência de aprendizado teórico e prático de elementos da produção audiovisual. A forma como decidimos trabalhar um conceito importante como enquadramento foi muito produtiva. A partir da ideia da sensorialidade e levando em conta a presença de um número de participantes com deficiência visual, o enquadramento foi experimentado pelos participantes através do toque. Para falar desse elemento importante que é o enquadramento, utilizamos molduras de diversos tamanhos e texturas para que os participantes pudessem tocar, manusear esses dispositivos e utilizar eles caminhando pelo espaço, enquadrar o que estivesse no seu caminho. Isso foi muito produtivo.
Lógico que para o sucesso da oficina também foram pensadas outras diversas estratégias de adaptação dos conteúdos e da metodologia, como a presença de um número de mediadores e apoiadores, exatamente para poder atender, os participantes que precisavam de algumas questões singulares, de locomoção ou de mediação no aprendizado. E isso foi fundamental em alguns casos, porque foi exatamente isso. Num ambiente coletivo, em meio a diversos estímulos, conseguimos atingir e atender as individualidades de uma maneira mais particular. Vídeo resultado da oficina Visões Divergentes. Em uma ponte, voz em off. Oi, sou bem Petruccio. Numa orla, pedestres e carros estacionados. Ao fundo, uma colina costeira. Oi, sou bem Petruccio. Eu sinto muito me feio. Em um vídeo caseiro, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. E esse é meu filme. A colina com vegetação e casas à margem da Baía de Guanabara. Pedro Petrúcio. Aqui, gente, esse aqui é a cidade que eu vivo. De pé na orla. É aqui que é a cidade que eu vivo. Que os mares, as coisas que eu vivo. As cidades que eu vivo, o que eu vejo é isso aqui, gente. Aponta para a Bahia. Também coisas boas, Ao fundo, o MAC. como o João Michel. Surpreso, esperançoso, a vez quando algumas pessoas me olham com desprezo. Outras pessoas me olham normais e me olham com curiosidade, sabe como eu sou, pessoa. Aponta para si. Essa cidade aqui que eu vivo. A tela escurece. Para aprender um pouco mais sobre neurodiversidade, diversidade visual e auditiva e outras formas, recomendo o e-book Se Inclui, que está disponível no site da Universidade Federal de Goiás e foi pensado para a formação docente com a inclusão e a acessibilidade no meio educacional. Sensorialidade. O sistema sensorial está diretamente relacionado ao sistema nervoso do indivíduo e é formado por receptores que processam os estímulos do ambiente a que somos expostos e os transformam em conexões neuronais, impulsos nervosos. A audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar são um complexo sistema a partir do qual percebemos o ambiente social e reagimos a ele. Na saúde e na ciência já se percebe a questão sensorial neurodivergente, ou seja, as pessoas recebem os estímulos do ambiente de maneira divergente dos padrões convencionais e com isso se desenvolvem, se constroem globalmente a partir dessas relações com o mundo ao redor. A luz, o som, as texturas e os volumes do ambiente constroem a nossa sensibilidade e fazem com que percebamos o mundo à nossa volta. O processamento sensorial neurodiverso é normalmente compreendido através do binômio hipersensibilidade e hipossensibilidade. No primeiro caso, o indivíduo tem uma maior sensibilidade em um ou mais sentidos, o que provoca uma hiperresposta aos estímulos do ambiente e resulta em reações consideradas além do esperado. No segundo caso, o indivíduo tem uma menor sensibilidade em um ou mais sentidos, o que implica uma reação aquém do esperado. Surge então a dificuldade de interpretar e organizar as movimentações, as estereotipias quase sempre encontradas no caso das pessoas autistas. Movimentos corporais repetitivos que parecem respostas consideradas inadequadas ou disfuncionais, na verdade, são formas de autorregulação. A pessoa vai explorar e mobilizar o equilíbrio, seus apoios, pressões, giros, movimentos com o corpo, como pular e correr, que podem ser lidos como manifestações de prazer ou de incômodo também. As questões de ordem sensorial
não são exclusividade de pessoas neurodiversas. Pessoas neurotípicas também convivem com várias questões de ordem sensorial. Vamos pensar só no som que a gente ouve na sala de aula com o giz no quadro, como irrita muitas pessoas. A mim, por exemplo, irrita pensar objetos de metal em atrito. Do ponto de vista do paladar, não me apetece, por exemplo, alimentos que sejam secos. Eu já prefiro os alimentos que sejam mais suculentos. Então, todas essas questões sensoriais, elas modificam a forma como a gente se relaciona com o mundo. Vamos pensar no caso de uma criança que cresce e tem uma questão sensorial com o tato. Toca no braço. Então, o tato, o toque, o abraço, o carinho, são ideias que envolvem a questão dos afetos. E isso, a aversão ao toque, por exemplo, não significa que aquela pessoa não tenha afeto. Ela apenas não gosta do abraço, da pressão, porque pode gerar nela uma sobrecarga sensorial e uma sensação negativa. Então a gente é preciso distinguir bem essas percepções sensoriais com questões de valor, de moral. Dica: Mais uma dica que eu quero dar é você ficar atento aos estímulos do ambiente com a presença de pessoas neurodiversas, porque eles podem provocar sobrecarga sensorial e desencadear no sujeito emoções e sensações de ansiedade, medo, angústia. Isso vai dificultar a permanência da pessoa neurodiversa naquele ambiente, seja porque é muito iluminado ou porque tem muitos barulhos que chamam a atenção, conversas paralelas, movimentação das pessoas. Devido ao processamento sensorial neurodiverso, por exemplo, de ordem auditiva ou visual, a pessoa pode ter essa dificuldade de se manter em um ambiente que tenha, por exemplo, uma luz estroboscópica intermitente, ou sonoridades e ruídos específicos. Então é importante reconhecer o espaço, você esteja atento a perceber o que incomoda aquela criança. Eu, nos meus cursos que eu dou, muitas vezes eu falo com os professores a respeito disso. Me relatam, Fabrício, a criança fica muito irritada na sala de aula, ela não consegue participar. Eu sempre peço aos professores para abrir os canais de percepção para ver se tem alguma coisa que irrita aquela criança. Às vezes a criança não é verbal, não sabe se comunicar e explicar o que está incomodando ela, mas então, nesse caso, o mediador, a pessoa que está recebendo aquele público neurodiverso, fica atento e assim adapta o espaço para a presença daquele sujeito que processa os estímulos do ambiente de uma maneira mais diferente. Então você também pode perguntar antes da experiência, Vocês viram que antes eu relatei o passo a passo do nosso processo aqui de conhecimento. Então, ao relatar talvez para esse público neurodiverso, antes de eles entrarem na experiência nesse espaço social, é muito importante você perguntar, descobrir se a criança, o adolescente ou o adulto tem alguma questão de ordem sensorial que pode afetar e atrapalhar a participação dele. Importante, então, conhecer tudo que pode estimular os sentidos do sujeito, E aí, eles podem aparecer de uma maneira espontânea e serem usados para despertar curiosidade, Às vezes a criança, o adolescente ou o adulto tem um interesse mais visual, outro mais sonoro, outro mais olfativo. São habilidades que a gente deve estimular. Eu aprendi muito sobre esse tema, sobre essas questões de sensorialidade com terapeutas ocupacionais e psicomotricistas, e recomendo a todos vocês que busquem informação na internet. A gente tem vários vídeos sobre as questões sensoriais, para que a gente possa então trabalhar de uma maneira mais inclusiva e acessível com esse público nos ambientes sociais. Dica: uma outra dica que eu quero dar e que pode ser muito funcional nos espaços institucionais que vocês atuam é ter uma caixinha com alguns materiais, objetos,
tampões de ouvido, tampões de olhos, né? Você poderia ter bolas sensoriais, uma almofada, um tapete, um espaço onde uma criança que entre em crise, um adolescente que se desorganize em virtude de algum superestímulo do ambiente possa buscar esses recursos que já são muito utilizados, como eu falei para vocês, tanto na terapia ocupacional quanto na psicomotricidade. Você pode fazer uso desses recursos para que esse participante então faça a sua regulação sensorial e continue participando da atividade no contexto coletivo. Nós vamos aqui acompanhar agora fragmentos de 2 vídeos, 2 animações que tentam retratar como se desenvolve a sensorialidade da pessoa neurodiversa em um ambiente social. São vídeos premiados, estão disponíveis no YouTube, no Vimeo, e vocês podem agora assistir um fragmento para ter essa experiência e ampliar o olhar para o entendimento de como a sensorialidade afeta a percepção, o pensamento, o modo de ser da pessoa neurodiversa. Em fundo preto ao centro, na cor branca, Listen. Abaixo, Listen Senior Film. Oi, meu amor. No teto, um ventilador gira. Como você está hoje? Rosto desfocado de uma mulher branca e cabelos pretos. Ela sorri. Hoje vamos brincar de um jogo parecido com os da escola. Olha para baixo. Veja só o que eu trouxe. Cards de cães e gatos. Eu sei que você adora animais. Animação. Está vendo? Um card azul. É um gato. Transforma-se num nariz felino. Como é que o gato faz? E ganha bigodes brancos. E veja só esta imagem, amor. É um cachorro. Um card vermelho. Como o cachorro faz? Que transforma-se num nariz canino. Transição. Sensibilidade sensorial. Autismo. No bico de uma torneira metálica, uma gota forma-se lentamente e cai sobre talheres em uma cuba. Uma cortina branca balança. Dedos batem numa caneca. Uma menina segue o ritmo com o pé no sofá. Losangos do estofado pulsam. Um desenho na TV estremece. Agora, a sala estremece. Acessibilidade. A sensibilidade, a comunicação, o vocabulário, ele se transforma, né? Com o conhecimento sobre acessibilidade e as experiências concretas com o público neurodiverso. Finalizando já esse raciocínio, vamos terminar esse percurso que acabamos de fazer através do movimento da neurodiversidade, através do que é sensorialidade e do que é a sensorialidade de uma pessoa neurodiversa e de como isso impacta nas reações e como o agente cultural precisa ter, então, uma fala mais acessível e um olhar apurado e inclusivo para que a gente possa ter os públicos neurodiversos conosco dentro dos espaços culturais. Por fim, eu quero lembrar aqui mais uma atividade que nós realizamos no Oi Futuro e que foi de muito sucesso, que foi a oficina Autistas, Artistas e seus Criadores Cuidadores, dentro do projeto Acessibilidade em Movimento. Ao invés de trazermos apenas os cuidadores dos autistas que necessitam de um suporte para assistir às atividades, a gente acabou trazendo eles e com isso estimulando as relações afetivas para além dessa relação de cuidador, né? Colocando todos na arena para brincar e fazer teatro e desenvolver nossas habilidades sociais e artísticas juntos. Autistas, artistas e seus criadores, cuidadores do projeto Acessibilidade em Movimento. Volta aqui desse lado aqui, volta aqui, vamos mudar um pouco a roupa, segura nele aqui. Eu vou junto com ele, pode. Em uma sala, pessoas de mãos dadas. Tem que ir em equipe, vamos pensar junto, vamos pegar eles aqui. Vamos fechar eles, vai a ponta, dá toda a volta. Um rapaz se desloca pelo espaço. O rapaz dispara em direção ao grupo. O grupo forma uma corrente. Para encerrar, quero deixar aqui só o meu canal no YouTube, Teatro em Quarentena. Lá vocês vão encontrar vários jogos e atividades dinâmicas que vocês podem usar para o desenvolvimento de habilidades artísticas ou sociais de pessoas neurodiversas. Print da página do YouTube Teatro em Quarentena.
Nele, rostos de 5 pessoas, uma em cada janela de vídeo. Vocês também vão acompanhar lá diálogos sobre teatro e inclusão através da perspectiva da neurodiversidade e ver mais uma oficina que a gente fez junto com o Coeficiente Artístico chamada Incluídos e Misturados, que foi direcionada a crianças neurodiversas das escolas públicas municipais do Rio de Janeiro. Referências. Se inclui. Listen. Sensibilidade sensorial. Teatro em quarentena. Créditos finais. Concepção e realização. Coeficiente Artístico. Programa Hub+. Coordenação geral. Rafaela Zanetti. Produção executiva. Mani Pereira. Direção do Rio Filmes. Pedro Serra. Fotografia. Juliana Nicolini. Ricardo Canário. Tradução de Libras. Jadson Abraão. JDL Traduções. Fotógrafo de cena, Rafael Correia. Tradução e legendagem, Dispositiva. Produção de conteúdo, Júlia Baker. Assistente educativo, Danilo Greco. Edição, Rafael Lima. Arte, Fares e Agnan. Audiodescrição, inclusive acessibilidade. Equipamentos audiovisuais, Iuli. Sobre fundo branco, logo do Hub+. Patrocínio, Oi. Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Realização Coeficiente Artístico, co-realização Oi Futuro Museum.